você tá em grupo e vê, né, tem outra pessoa ali que tá passando pelo mesmo que você tá passando, né? E aí isso dá aquela força de, meu, vai dar tudo certo no final, né? A gente vai sair dessa, né? Você vê as pessoas chorando, se emocionando, né? Um manifestando, incorporando, né? Uma entidade, um guia, né? E tem tanto amor nessa experiência, né? Todo mundo ali se entregando para aquela experiência. Então tudo isso ajuda a gente a passar pelo processo também. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Camila, sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. Então, hoje nós vamos falar sobre ayahuasca, né, que é um tema bem pedido aqui por vocês. E hoje nós vamos falar dessa perspectiva de experiência solitária ou experiência em grupo. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os avisos dos próximos vídeos. Bom, por que eu quis trazer esse vídeo aqui, né? Ainda tem alguns vídeos que eu tô querendo trazer pro canal, atropelei os outros temas para trazer esse aqui que eu achei bem importante, tá? Tava refletindo sobre isso, porque eu vejo, né, em grupos e conversando com pessoas, que tem muita gente, principalmente depois da pandemia, que começou a consagrar sozinho em casa, né? Então vamos considerar esse vídeo como uma parte 4 ou 5, né, daquela série de vídeos sobre tomar ayahuasca em casa, né, ou sozinho. E muitas pessoas têm buscado, né, comungar sozinho e têm preferido comungar sozinho, né? E aí eu resolvi trazer um pouquinho aqui sobre isso, falar um pouco sobre os riscos, vantagens, desvantagens e também sobre uma coisa muito importante que eu vejo da experiência de grupo, que é o contato com a realidade, né? Para que a gente não perca esse contato, né? Então isso tem muita importância. Então vou falar um pouco aqui, fazer um contraste aqui entre essas duas formas, né, de comungar com a ayahuasca, baseado na minha experiência, né, que já tomo com a minha família só, né, não absolutamente sozinha, né, geralmente eu e meu companheiro, já desde 2015. A última casa que eu fui, né, num trabalho conduzido por uma outra pessoa foi, eu acho que em 2016. Desde então a gente tem feito os trabalhos só eu e meu companheiro aqui em casa, muito eventualmente a gente recebe alguém. Tive sim, pelo menos 1 ou 2 trabalhos completamente sozinha, talvez uns 3, né? Então, vou falar um pouco sobre a minha experiência, a minha perspectiva, tá? Lembrando que isso não se propõe a trazer aqui verdade absoluta para ninguém, mas sim trazer pontos para reflexão de todos. Bom, então vamos começar aqui falando de qual seria as principais vantagens, né, de você comungar ayahuasca sozinho ou em casa, né, nessa experiência solitária. Existem vantagens de segurança, que também são desvantagens, mas a gente vai falar das desvantagens depois. Então vamos começar pelas vantagens. Quais seriam as vantagens de segurança? Você saber com que você está lidando, né? Quando você, obviamente, tem esse conhecimento, tá? Porque às vezes quando a gente vai a uma casa e a gente não tem um contato de uma casa de confiança, a gente acaba sujeito, né, a situações, né, de fanatismo, de abuso financeiro, de abusos de todos os tipos, né? Manipulação psicológica. Então, você na sua casa, você tem essa segurança de estar no teu ambiente que é familiar para você, onde ninguém vai te fazer nenhum mal ou, né, te fazer passar por alguma situação desagradável. A segunda vantagem é a egrégora, que também tem uma desvantagem que eu vou falar depois. Então, qual seria a vantagem no sentido da egrégora? Você trabalhar com a tua egrégora pessoal. Claro, quando você conhece a tua egrégora pessoal, vou deixar o link aqui do vídeo sobre egrégora, tá? Então, assim, não adianta também você querer trabalhar só com a tua egrégora pessoal se você não sabe, né? Então, assim, é uma vantagem no sentido de que às vezes você quer ir num trabalho e tem uma determinada egrégora a qual você não se afiniza. E isso vai além da questão de religiosidade. Então, por exemplo, vamos dizer que você vai num Bandaime. Nesse trabalho de um Bandaime vai ter um trabalho de caboclos. Mesmo que você se alinhe a essa energia da Umbanda, dos caboclos, pode ser que aquela egrégora daquela casa X não esteja afinizada com a tua egrégora pessoal. Então, quando você está trabalhando com a tua própria egrégora, obviamente você vai trabalhar de uma forma mais confortável, mais afinizada, né? E com certeza você vai ter menos situações de peia, de desconforto, né? De medo e coisas do tipo. Outra vantagem é a questão da corrente, né? Quando você tem um trabalho com muita gente, né? A gente tem energias muito variadas, às vezes energias densas, né? Pesadas, porque um grupo muito grande,
a gente não sabe o que cada um veio buscar ali. Pode ter uma pessoa que veio só buscar uma experiência psicodélica, pode ter alguma pessoa que veio buscar uma cura para vício, ou uma cura para alguma doença, né? Ou com uma demanda espiritual muito grande, né? Um encosto ali, uma magia, alguma coisa, né? E o que acontece com a energia da corrente? É uma energia que passa por todos os participantes. Quem já foi a uma cerimônia de ayahuasca vai perceber que a gente sente muito coisas que a gente não consegue explicar ou coisas que não são nossas. É muito comum relatos de pessoas que sentem o que o outro está sentindo ou acessam alguma coisa da experiência de outra pessoa, porque essa energia ela é distribuída na corrente. E a corrente, obviamente, ela vai ter as suas vantagens, né, em grupo, que eu vou falar depois, mas quando um grupo é muito grande e muito diverso, você acaba lidando com energias que às vezes você não está preparado, principalmente se você for médium, tá? Se você for médium, é muito fácil você acabar dando passagem para sofredores, né? Fazendo despacho ali da corrente. Não que isso não seja uma coisa boa, né? A caridade espiritual é uma coisa maravilhosa, mas às vezes a pessoa que é visitante, né, não é um membro da casa, ela vai ali com intenções muito específicas, né? Ela não vai sabendo que ela vai ali dar passagem para o sofredor, que ela vai fazer um despacho da corrente, que ela vai fazer uma limpeza por uma outra pessoa. Então você acaba lidando com energias que você não estava preparado, que você nem aceitou trabalhar com aquilo ali, mas acaba acontecendo porque você está ali, aceite, né, dentro daquela corrente, então você acaba trabalhando com coisas que às vezes você não queria trabalhar. O custo-benefício, obviamente, porque hoje as casas realmente estão cobrando muito caro, né, pelas cerimônias, né, cobrando, lembrando que essa questão de cobrar um valor, ela está em desacordo com a legislação do CONAD, que é a única regulamentação que existe hoje no Brasil para o uso religioso da ayahuasca, e o uso regulamentado é somente o uso religioso, não é terapêutico, não é nenhum outro uso, deixando isso claro, né. Então, hoje as pessoas estão pagando aí na faixa de a partir de 70 até 100, 200, ouvi falar até de R$ 900, tá? Então, assim, às vezes, se você tem um contato, né, um fornecedor, o custo-benefício é bem mais vantajoso para quem vai comprar uma garrafa do que você ir numa cerimônia, tá? Por fim, o preparo, né? O preparo no sentido de você ter essa intenção, né, de se preparar para ser dirigente, para ser um sacerdote, né, dessa medicina, né, entre aspas, né, seguir um caminho sacerdotal que se tornar um homem e uma mulher medicina, né, seguir um caminho das medicinas, é a iniciação xamânica em si, né, gente, que são iniciações profundas, às vezes experiências de morte iniciática, né, de morte simbólica, que podem ser experiências extremamente fortes, profundas e difíceis de lidar também. Mas para uma pessoa que está buscando esse preparo, esse caminho, às vezes é importante ter experiências solitárias, né? Mestre Irineu teve suas experiências solitárias e muitas pessoas, né? Os xamãs, os pajés, eles passam por suas experiências solitárias também para aprender a ter essa firmeza, a ter essa superação, a lidar com a força, não depender tanto do auxílio de outras pessoas. Mas isso é para aquele momento onde a pessoa já está preparada, né? Depois de muitas experiências, e isso quando a pessoa tem esse caminho, né? Porque nem todo mundo tem. Vamos falar agora das desvantagens, né, de você comungar de forma solitária. Então, a primeira, como eu tinha falado, segurança, tá? Se você não está bem preparado, podem acontecer erros. Esses erros podem ser no aspecto espiritual, né, abrindo margem para espíritos obsessores, zombeteiros, né, energias, né, negativas do ambiente, que você não soube fazer uma boa limpeza, alguma coisa do tipo. Acidentes, né, porque você pode cair, pode tropeçar, pode derrubar uma vela, pegar fogo em tudo, né, tem que tomar muito cuidado, tá? Então, assim, já adianto que, assim, tomar ayahuasca completamente sozinho não é indicado, né, essa é a realidade, tá? É importante que você tenha pelo menos uma pessoa que saiba o que está acontecendo, que possa te dar um apoio se você precisar. Tem a questão da fiscalização, você não tem essa pessoa para te dar esse apoio, e a questão até mesmo de uma fiscalização policial, que é o caso de você estar, sei lá, com uma música alta, alguém, um vizinho chamar a polícia, e qual vai ser teu preparo para você se comunicar com outra pessoa dentro da força, né? Você vai conseguir explicar o que está acontecendo? Você tem alguma documentação? Você tem pelo menos uma legislação do CONAD impressa ali para mostrar e explicar que você está tendo uma experiência religiosa? Então, essa é uma problemática, né? E também a procedência da medicina.
né? Se você não é uma pessoa que faz parte ali do Santo Daime, tem um Daime de guarda, ou você tem, né, um fornecedor de confiança, né, ou participa de feitio em algum lugar, se você não tem esse acesso, né, você não tem procedência da medicina, então você pode estar comprando aí qualquer coisa, né? Lembrando que comprar ayahuasca é uma coisa também ilegal, então a verdade é que assim, a gente trabalha com a ideia do repasse, né, dando um valor de troca como contribuição pelo serviço de quem produziu a medicina, tá? Mas a ideia é que a pessoa que compre isso tenha um CNPJ registrado. A egrégora também pode ser uma questão por conta de saber ancorar e fazer as proteções, nem todo mundo sabe, então não adianta falar, você vai trabalhar com sua egrégora pessoal se você não sabe, né, fazer esse trabalho magístico, né? Então é importante saber isso, né? Tomar ayahuasca, fazer uma cerimônia, não é só botar uma playlist, gente. Não é. Eu vou até colocar um outro vídeo aqui, que é o das divindades no ritual de ayahuasca. Corrente também é uma questão porque falta de sustentação energética e mediúnica, tá? Então, como eu falei, quando tem muita gente, acaba, né, você distribuindo aí essa energia. O ideal para mim, no meu ponto de vista, são grupos pequenos, tá? Mas quando você tá sozinho, né, fazendo uma cerimônia, toda aquela energia despendida no ritual, ela vai vir da onde? De você. Esse ectoplasma, né, esse prana, vai vir de você. Então, assim, não vou dizer que é absoluto, tá? Mas para compensar isso, tenha bastante velas no altar, bastante flores, elementos, né? Se for da tua religiosidade, oferendas, né, com frutos, água. Então, assim, esses elementos da natureza, eles doam prana e energia vital para o trabalho, né? Então, quando você não tem uma corrente para distribuir, né, essa energia, você acaba ficando muito cansado, muito defasado. Só quem já esteve numa corrente vai entender o que eu tô falando, né? Mas também tem essa questão, né, de você tá em grupo e vê, né, que tem outra pessoa ali que tá passando pelo mesmo que você tá passando, né? E aí isso dá aquela força de, meu, vai dar tudo certo no final, né? A gente vai sair dessa, né? Você vê as pessoas chorando, se emocionando, né? Um manifestando, incorporando, né? Uma entidade, um guia, né? E tem tanto amor nessa experiência, né? Todo mundo ali se entregando para aquela experiência. Então tudo isso ajuda a gente a passar pelo processo também. E por fim, o que eu queria muito falar, que era essa questão da falta de contato com a realidade. Por quê? Porque quando você trabalha muito sozinho, isso não só com a ayahuasca, tá, gente? Quem trabalha com bruxaria, né, com tudo que envolve expansão da consciência sozinho, tudo acontece dentro da tua cabeça. Então a experiência fica muito subjetiva, né? E aí, o que acontece? Não tem prova, não tem que ajude a decifrar, integrar esse conteúdo. Então você vai ter uma experiência e você vai ficar pensando, a força mandou fazer aquilo ali, a força mandou fazer aquilo ali, a força me mostrou que vai acontecer aquilo ali. E como é que você vai garantir que aquilo que você viu não é um desejo, não é um aspecto da tua mente inconsciente? Como que você vai discernir sobre as mensagens espirituais se você não tem ali um dirigente, um fiscal ou mesmo um amigo, né, uma pessoa para trocar experiência. Então, essa experiência de grupo, de partilha no final de uma cerimônia é muito importante para integrar a experiência e trazer esse senso de realidade, né, deixar a experiência mais palpável, né, quando você termina, você abraça uma pessoa, você come um alimento, tudo isso vai te trazer de volta ao contato com a realidade, que é muito importante para quem trabalha com expansão da consciência, principalmente para quem tem muita mediunidade, facilidade de expandir, né, e de ir lá pro outro lado, né, gente? Então, isso é uma coisa a qual vocês têm que tomar um certo cuidado. Falando agora um pouco mais sobre a experiência em grupo, né? Quais seriam as principais vantagens? Então, quando num bom grupo, obviamente, né? A questão da segurança, né? Você acaba evitando erros, acidentes, né? Você tem a fiscalização para te auxiliar, você não tem esse risco, né? De ter um problema com uma fiscalização policial, porque a casa está toda preparada, documentada, né? É importante procurar uma casa que esteja, né, em acordo com a legislação do CONAD, que tenha um CNPJ de instituição religiosa e também, obviamente, a procedência da medicina acaba sendo uma vantagem, né? A gente tem a questão da egrégora, né? Porque a gente vai ter, né, numa casa bem estabelecida, uma ritualística bem estabelecida, uma egrégora bem ancorada, né? O que evita situações de energias intrusas, espíritos intrusos que não são para estar ali na cerimônia, que vem acabar atrapalhando a cerimônia. Você tem a questão de corrente e fiscalização, como sustentação energética e mediúnica e o apoio físico, né? A pessoa que está andando, precisa ir ao banheiro, né? Precisa de uma sacolinha, precisa ajudar a limpar.
Tudo isso, né, a corrente e a fiscalização, elas vão dar esse auxílio. Então, acaba que falar das vantagens do trabalho em grupo é a mesma coisa que falar das desvantagens do trabalho sozinho. E para o final, obviamente, essa questão da partilha, né, que é o ver outras pessoas, né, ter essa sensação de que um está apoiando o outro de alguma forma, a conversa no final, as orientações, né, sobre o que foi recebido, né, as explicações e também essa formação de rede de apoio, né, de amizades, né, que ajuda a estabelecer esse contato com a realidade, né, para você não ficar só naquela experiência na tua cabeça, mas sim, principalmente para pessoas que estão se libertando de vícios, de dependência química, né, de relacionamentos abusivos. É super importante você ter esse ambiente, né, onde você tem essas pessoas que estão nesse mesmo caminho, com esse mesmo propósito, que podem conversar com você, que podem fazer parte também, né, da tua vida de alguma forma. O que eu penso, né, baseado em tudo isso? A minha recomendação acaba sendo o trabalho em pequenos grupos, tá? Às vezes pode até parecer que a vantagem é maior, né, em ter uma experiência solitária do que em grupo, mas quando você tem um bom grupo, né, acaba sendo mais vantajoso a experiência em grupo, tá? Não que a experiência solitária, ela não tenha o seu valor ou a sua necessidade para momentos específicos, né, para casos específicos, tá? Agora, para quem quer realmente comungar sozinho ou em casa, a minha recomendação é trabalhar com pequenos grupos familiares, né, ou com amigos próximos, pessoas que tenham experiência, mas com muito estudo, com muita dedicação. E quem faz completamente sozinho, busque outras atividades espirituais, tá? É super importante isso, né, para que você mantenha esse contato com a realidade, para que você não se torne um dependente da medicina, usando a medicina como uma muleta, né? Buscar terapia ou acompanhamento, né, alguma forma de mentoria, né? Eu ofereço esse acompanhamento pós-rituais para pessoas que precisam conversar sobre. Tá? A gente chega na conclusão final de que a experiência religiosa, né, o religare, é uma experiência de grupo, é uma experiência coletiva, né? Isso em entre todos os povos do mundo, né? A experiência religiosa sempre foi uma experiência coletiva. Não que ela não tenha a sua parte individual, mas o coletivo ele é essencial, ele é muito importante, né? Quando a gente fala do enteógeno, né, que é o enteos, Deus dentro, e essa ideia de se religar com uma divindade interior, essa divindade interior, ela é dentro de mim, mas ela é dentro do outro também. Então, somos todos um. Então, não adianta eu só querer me religar com a minha divindade interior e eu não querer me conectar com outras pessoas. Então, se conectar com outras pessoas é super importante para nossa experiência religiosa. Acho que era isso que eu tinha para trazer hoje, né? Depois comenta aqui o que você acha, se você comunga em grupo, se você está comungando na sua casa, como que é a tua experiência, o que você achou desse vídeo, o que mais você gostaria de ver aqui nesse canal. E se você está gostando muito, né, desse canal, eu te convido também a apoiar esses projetos, né, através do nosso Pix, que eu vou deixar aqui na descrição também. Então, gratidão e até o próximo vídeo.